73. Poxa, certo. Glória a Deus nessa noite. Eu vou dar as palavras dos irmãos. Salmo 73. Vamos ser bem breve nos objetivos aqui nesta noite. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 13 diz assim: na verdade que em vão purifiquei meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Amém? Amém. Pode se assentar. Louvo a Deus. Nós estamos aqui nesta noite, queridos, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Aqui nos traz uma mensagem, uma palavra muito conhecida de muitos e pouco conhecida de alguns. Mas eu quero ressaltar aqui em poucos minutos para os irmãos a história de um homem chamado Asaf, nesta cruzada de missão, aonde para se fazer missão, irmãos, primeiro eu e você temos que estar pronto, revestido e com a unção de Deus. Quantos têm a unção de Deus aqui nesta noite? Eu quero nos narrar rapidamente uma história deste homem chamado Asaf, a qual era um homem que regia na casa de Deus, um homem a qual ele estava na frente de outros músicos, tinha a responsabilidade de trazer a presença do Senhor no meio do povo. A Bíblia nos conta, irmãos, que este homem chamado Asaf, em certo tempo da sua vida, este homem ele começou a olhar para os lados, ele começou a olhar os seus vizinhos, começou a olhar em sua volta. E quando este homem começa a olhar em sua volta, ele começa a se decepcionar com aquilo a qual ele estava vivendo. A Bíblia nos conta, irmãos, que ele começa a dizer: Senhor, verdadeiramente Tu és bom, Tu és fiel para com o Teu povo, mas os meus pés quase se desviaram da Tua presença. Porque, Senhor, realmente eu tinha inveja dos meus vizinhos, eu tinha inveja daqueles que estavam à minha volta. E quando eu comecei a olhar aqueles que estavam à minha volta, comecei a indagar a Deus, dizendo: Deus, nós somos tão fiéis a Ti, estamos Te buscando, estamos na Tua presença, estamos aqui diante de Ti continuamente, mas por que estamos sofrendo, Senhor? Por que estamos padecendo? Asaf não estava entendendo o momento e a circunstância a qual ele estava vivendo. E a história nos conta, irmãos, que quando ele tinha aproximadamente 65 anos, ele estava na sua casa, juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos. E ele começou a trazer à memória quando ele recebeu o ministério de louvar a Deus, o ministério de ser levita na casa do Senhor. Ele começa a lembrar quando Davi está vindo numa peleja para resgatar a arca do Senhor que tinha sido levada pelos filisteus. Mas quando a arca de Deus estava voltando para o seu lugar de origem, Davi estava vindo alegre, contente, louvando a Deus, juntamente com os seus soldados. Quando Davi chega na terra de Israel, irmãos, com a arca de Deus, há uma festa muito grande. Davi vindo escoltado pelos seus soldados. A Bíblia, a história nos conta que houve uma grande festa, porque a presença de Deus estava voltando para o seu lugar
que a presença de Deus está aqui nesta noite. Estava acontecendo uma grande festa, porque Davi estava vindo com a arca de Deus novamente. E a história nos conta que Asaf, ele era uma criança, pequeno, mas estava ali adorando a Deus. Davi estava sendo escoltado pelo seu soldado. A história nos conta que este menino, ele era tão ousado, ele se alegrou tanto que a presença de Deus estava voltando. Ele pulou na frente do soldado e agarrou na mão de Davi, e começou a pular e a glorificar. A partir daquele momento, Deus olhou para Asaf e falou: você, menino, vai ser aquele que vai conduzir o meu povo à adoração. Passando-se um tempo, irmãos, Davi sente no coração o desejo de construir um tabernáculo para colocar a arca. Davi faz um projeto, faz tudo, consegue fundos para construir esse tabernáculo. Mas quando Davi parecia que estava tudo bem, que ele iria fazer esta obra, Deus fala: Davi, você não, porque as suas mãos têm sangue. Mas o teu filho Salomão, ele sim, vai construir esse tabernáculo. Passando-se alguns anos, irmãos, Davi morreu, Salomão assumiu, e Asaf ficou velho. Era de costume naquela época, todo levita que ficava velho, ele se aposentava e dava lugar para os mais novos. E agora Asaf, vivendo um momento de dificuldade em sua vida, ele está lá na sua casa, juntamente com a sua esposa e seus filhos. A história nos conta que ele começa, irmãos, a lembrar da época que ele pegava e dirigia os músicos e dizia: vamos louvar a Deus, porque hoje a presença de Deus vai descer e o milagre vai acontecer. Todas as noites ele lembrava daquele momento. Só que a história agora nos conta, querido, que certo dia Asaf, ele se levanta de madrugada, ele olha para as suas roupas, aquelas roupas que ele usava para conduzir o povo à adoração, e ele começa a dizer: ai, que saudade de adorar a Deus. Eu olho para o lado e eu vejo o meu vizinho prosperando. Eu olho para o outro está prosperando, e eu estou aqui, Senhor. Inutilmente, Senhor, eu purifiquei o meu coração diante da Tua presença. Senhor, será que valeu